Podem sentar. Ok, queridos. Então vamos continuar no nosso tema, né? Desânimo, como vencê-lo segundo as Escrituras. Hoje eu queria fazer uma rápida abordagem da ansiedade, que tem sido algo que tem perturbado a muitas pessoas, entre jovens, adolescentes e até crianças, e também na vida dos cristãos, né? Isso tem perturbado muito. E aí eu queria entender um pouco à luz das Escrituras, como é que isso acontece e também como é que a gente consegue vencê-la, tá? Antes disso, eu queria indicar para vocês um livretinho muito bom. Ainda não li todo, tá? Mas dei uma pincelada. Ansiedade, um guia para estudantes. Então, é uma coleção dessa trilha doutrinária. Então, eles vão escrever sobre vários assuntos. Essa livrariazinha, então, é bem fininho, ó. Quem lê rápido, lê numa sentada. Tá certo? Ok. Então, vamos orar mais uma vez. O Senhor nos ajuda a compreender a Tua palavra, nos dando graça e misericórdia. Por isso, adentramos pelo sangue de Cristo no Teu trono da graça. Que o Senhor nos ajude a encontrar, Deus, respostas na Tua palavra para essas questões que têm perturbado nossas almas. Assim eu te oro em nome de Cristo, amém. Então, o que seria a ansiedade, né? Nesse livro ele conceitua da seguinte forma, ele define da seguinte forma: é uma coisa ruim que pode, quando você está ansioso, né? É uma coisa ruim que pode não estar acontecendo ainda, mas você acredita que acontecerá. E aí você fica ansioso, né? Seu coração acelera, você fica preocupado, dá aquele pânico, enfim. Ele também define preocupação como a ansiedade que ainda não está desesperando. Então seria uma preocupação. E o medo, ele vai definir como algo que surge quando uma coisa ruim está bastante perto. E aí o medo vai dominando. O medo e a ansiedade vão estar muito conectados, né? Eu diria que o medo seria um estágio mais avançado da ansiedade. Então você começa a ter medo, aquilo vai dominando você, neutraliza você e por aí vai. Em alguns casos você começa até sentir medo de sair de casa, e, enfim. Eu lembro que num aconselhamento bíblico eu passei uma tarefa para a pessoa, era ela dar 5 passos na calçada, de tanto medo que ela tinha, né? E aí foi um dos exercícios que eu passei para ela começar a ir voltando à vida normal. Ansiedade é uma manifestação emocional negativa diante de uma circunstância avaliada como incerta, por causa da incredulidade do cuidado de Deus. Então você começa a pensar de forma negativa a respeito de algo. Há quem diga que a ansiedade ela é uma predição negativa. Então, quando você está com esse sentimento dominando você, ou essa emoção, você então vai receber uma nota. Você se pergunta, será que eu vou receber uma boa nota nessa prova que eu fiz? E aí você está ansioso, você fica com essa predição negativa, que você vai receber uma nota ruim. Você nunca pensa, né, que vai receber uma nota boa. Porque se você pensar que vai receber uma nota boa, você nem fica ansioso. Tá? Você se pergunta, será que aquela pessoa vai gostar de mim?
alguém vai falar comigo, e geralmente a resposta a isso é: ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo. Eu serei convidado para tal evento? Não, que ninguém gosta de mim. E você vai sempre assim, sempre vendo o negativo da coisa. É uma predição de uma coisa negativa que vai acontecer. Então, geralmente você fica dominado com isso. Vai dar errado, não vai dar certo, e aquilo vai dominando a sua cabeça. E você fica, então, com a confiança em Deus abalada. Aí tem um ponto aqui, que é o mais difícil da ansiedade. Se a predição negativa acontecer, porque é uma possibilidade, não é? Você está pensando que alguma coisa vai dar errado. Pode dar errado? Pode? Pode. Aqui é o ponto. É o checkmate. E se der errado de fato? Porque o que está neutralizando você é porque aquilo pode dar errado. E aí você fica ansioso, preocupado e com medo. Porque aquilo pode dar errado. Aí geralmente a pessoa vem e diz: não, você tem que pensar positivo, vai dar certo, para tentar livrar você dessa ansiedade. E se der errado? Porque é uma possibilidade, não é? Como é que você vai viver? Quando essa predição negativa, você pensa nessa possibilidade e que ela vai acontecer, você fica: eu não sei o que vai ser da minha vida. Por quê? Porque você perdeu essa confiança em Deus. E aí a gente vai ter outros estudos, muitos outros estudos, porque aqui é só o pontapé inicial. Mas nós vamos ver como os autores do Novo Testamento, ou melhor, até do Antigo Testamento, alguns personagens, como eles lidavam quando a questão ia dar errado. Porque muitos, Deus vai dizer assim, vai dar errado. Você pega Isaías, você pega Jeremias, você pega Ezequiel, todos esses profetas, Deus diz para eles: seu ministério não vai ser frutífero. As pessoas não vão te ouvir. E por aí vai. E aí como é que eles conseguiam viver? O que vai ser de mim? Eles então confiavam de que Deus iria satisfazê-lo. Porque a ansiedade geralmente é o quê? Você tem medo de perder algo, ou de algo dar errado. E aí aquele algo ali é tão importante para você, que se não der certo, você vai pensar o quê? Eu não sei o que vai ser da minha vida. E aquilo vai te sufocando, e você começa a ficar com medo e vai piorando muitas coisas na sua vida. E o grande segredo para vencer isso é aprender que Deus é suficiente. Cristo é suficiente. Eu posso perder aquilo pode dar errado, mas eu tenho o Senhor. Entende? Essa é a parte mais difícil, porque você tem que crer, você tem que confiar, não é? Se Cristo disser assim, você vai ter só a mim, aí você fica: como assim? Não, eu quero o Senhor, mas eu quero as outras coisas. Para eu ser feliz de fato, eu tenho que ter o Senhor, mas eu também tenho que ter isso, ter isso, ter isso. E o que me apavora nesse momento não é nem perder o Senhor, é perder essas coisas. E aí essa incredulidade nos leva a tal ponto, o raciocínio lógico disso, onde isso vai desembocar, é que eu posso perder o Senhor, mas se eu tiver essas coisas, eu fico em paz. Mas se eu perder essas coisas e tiver só o Senhor, o medo, a ansiedade vai me dominar. Tá certo? Então a ansiedade, ela envolve emoção, é mais que um sentimento. Ela também envolve um padrão de pensamento, tá? Tem que tomar cuidado aqui, porque você não pode dizer que ela é uma doença. Ela ocasiona doença, ela tem efeitos físicos, certo? Então alguém muito ansioso vai desenvolver facilmente uma gastrite.
não é? Uma gastrite nervosa. Mas ela vai além disso, é um padrão de pensamento que vai causando danos no seu corpo, causando danos físicos em você. E é uma decisão, também envolve uma decisão, porque você vai ter que tomar uma decisão. Eu confio no que Deus diz ou não? Então a sua mente está com uma predição negativa. E aí, eu confio no que Deus diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Dá para confiar nisso? Não é? Está lá, na palavra. E eu tenho que tomar uma decisão. Eu confio ou não? Tá certo? E em alguns casos mais profundos, as pessoas vão começar a sentir medo e ouvir vozes e, enfim, a coisa vai piorando de um jeito, e aí ela precisa parar e, isso aqui é real, isso aqui é o que Deus diz, isso aqui é o que a minha mente está produzindo. E ela vai ter que tomar essa decisão de confiar ou não em Deus e em sua palavra. Agora, o que é interessante é que na palavra, aqui eu dei alguns conceitos que alguns teólogos colocam sobre a ansiedade. Mas na palavra de Deus, você não vai ter uma definição de ansiedade, ela simplesmente é citada. A palavra é citada. Então, você não tem lá dizendo, ansiedade é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você vai ter a palavra ansiedade e alguns aspectos que envolvem isso. No entanto, dentro do campo semântico dessa palavra, ela vai trazer a ideia, no Novo Testamento, de um cuidado distraído ou dividido. É essa a ideia dela. E é muito legal porque no texto que a gente vai ler, a gente vai perceber esses aspectos da ansiedade, dito pelo próprio Cristo, a gente vai perceber isso. Então, Jesus ele não define o termo, mas ele fala dos aspectos da vida de um ansioso. Então, dá para saber como é uma pessoa ansiosa, por aquilo que Cristo ensinou. E aí, nós também temos textos que vão nos ensinar como tratar essa ansiedade. Então, dentro de um conceito bíblico, o que seria a ansiedade? Essa ideia de um cuidado distraído ou dividido. Vamos então para Mateus, capítulo 6, Sermão do Monte. Mateus, capítulo 6. Amém? Então, você vai abrir e vai deixar aberto aí que a gente vai ver outros textos também, tá? Mas segura em Mateus aí. O verso 25 começa assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Tá? Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele começa com esse por isso aqui. Ele está fazendo menção a quê? Ao que ele diz antes. E qual é o ponto que ele está tratando antes? Olha só. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, não andem ansiosos por coisa alguma. Estão percebendo? Então, o ponto da ansiedade é essa ideia desse cuidado distraído ou dividido. É um cuidado desleixado. Com o quê? Com a questão do reino, que é o que a gente vai aprender no que Cristo vai ensinar. Então, nós vamos perceber esse coração dividido com os cuidados dessa vida. Vamos abrir mais em dois textos, só para a gente ver isso de forma mais clara. Marcos, capítulo 4, então passa algumas folhas, deixa marcado aí, tá? E vai lá em Marcos, capítulo 4, verso 17.
Ou melhor, verso 19, Marcos 4, 19. Amém? Olha só, 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem. Faz o que mais? Sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Não é interessante isso? Esses cuidados. Porque lembra que a ideia da ansiedade é esse cuidado dividido. Então aqui, ele está falando daquele solo, que a semente foi plantada, né, entre os espinhos. Aí que a gente vai explicar o que significa. E aí esse solo aqui era o tipo do solo que os cuidados sufocavam a palavra. É muito legal você olhar para o texto dessa forma, porque você vai perceber que é exatamente isso na conclusão de Cristo, quando ele está falando de ansiedade. Vamos ler outro texto. Lucas, capítulo 8, passa mais algumas folhas. Lucas 8, verso 14. Amém? Novamente, a que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Volto lá para Mateus agora. É a mesma ideia. Então, os aspectos da vida de um ansioso, você ao olhar para esse texto, quando Jesus diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma, por isso não fiquem ansiosos, a primeira parte que a gente vai ver são os cuidados da vida. Esses cuidados dessa vida, eles vão então sufocando a gente, vão dividindo a gente. O serviço a Deus, a um andar com Deus, eles vão dividindo, tá? Então a ansiedade, ela está muito ligada a isso. Isso vai ocupando a sua mente. E aí, isso vai se tornando um senhor para você, de tal forma que você começa a acreditar na mentira que a sua mente vai produzindo. Você vai servindo a esse Senhor, e aí ele vai ensinando para você que se você não tiver aquilo, se não acontecer aquilo, a sua vida acaba. Isso vai te dominando de uma forma terrível. Tá? Então, à medida em que a ansiedade vai tomando você vai percebendo até um padrão meio que irracional. Olha o que Cristo vai dizer agora aqui, ó. Verso 26 a 30. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Vocês estão vendo que a argumentação dele é tipo uma argumentação assim: ei, tu não está conseguindo raciocinar? Olha para isso aqui, olha para o exemplo aqui que acontece na sua cara, mas só que você não consegue perceber isso. Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, o que ele está dizendo? A ansiedade vai resolver alguma coisa? Sim ou não? Não. E todos nós sabemos isso, não sabemos? Todo ansioso sabe disso aqui. Por isso que parece irracional. Porque tem uma verdade ali, eu sei disso,
eu acredito nisso aqui, mas eu não consigo. Já pensou? Está ali nos seus olhos, a experiência empírica, né? A vida, a olhar para as aves, ou olhar para a sua própria vida e olhar para a sua história e ver as vezes em que você se preocupou e você nunca conseguiu mudar nada, você não consegue, então, fazer o raciocínio correto. E por que, verso 28? Ele faz uma pergunta retórica, né? No verso 27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar a um côvado do curso da sua vida? Nenhum de nós, essa é a resposta. Aí ele vai e diz, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Então, é tipo, vocês não conseguem mudar nada com a ansiedade. Aí, a resposta é essa, não, de fato nós não conseguimos. E aí Cristo pergunta, então por que você está ansioso? Não há lógica nisso. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E aqui no final do verso 30, você vai ver uma das características principais de uma vida ansiosa, que é a incredulidade. Esse é o ponto. Eu não confio em Deus. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque, meus irmãos, todos nós lutamos com esse sentimento, com essa emoção, com esse padrão de pensamento. Todos nós temos que tomar uma decisão. Todos aqui. Inclusive este que vos fala. Uns se afundam, outros conseguem ir levando ali, mas o fato é que isso, o medo, esse frio na barriga, esse coração acelerado, ele sempre acontece conosco. Seja para fazer uma prova, seja, enfim, esperando um grande evento na nossa vida e por aí vai. E aí, qual é o meu medo? É a gente começar a encarar isso como algo natural. E aqui, Cristo está colocando isso aqui como uma postura de um incrédulo. Ele diz, ele usa o raciocínio lógico aqui, com as retóricas, e depois ele dá o checkmate dizendo, homens de pequena fé. Por que vocês não creem? Olha o que Deus faz aqui, com os lírios do campo. Olha o que Deus faz com as aves. Vocês não conseguem resolver nada com a ansiedade de vocês. Então, Ele vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. E olha o verso 31, irmãos. Portanto, olha aí, portanto, é a sua conclusão lógica. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos. Por que que você não deve se inquietar? Por que que os discípulos de Jesus não devem se inquietar assim? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Os gentios é que são assim. Então ele conclui chamando-os de homens de pequena fé, e aí ele vem com um portanto, concluindo o seu raciocínio, dizendo que eles não devem estar preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir. Por quê? Porque quem vive assim são os gentios. Só que isso está se tornando um padrão no cristianismo. Não pode ser. Porque nós temos um Deus que nós podemos confiar, amém? Que cuida de nós, não cuida? Sim. Asaf vai dizer, ainda que meu coração, a minha carne desfalecer,
o Senhor vai me receber na glória. Se der tudo errado aqui, se tudo ruim, eu ainda tenho o Senhor, Ele nunca vai me abandonar. Ele disse para Israel: ei, talvez uma mãe abandone um filho que amamenta, mas eu nunca vou abandonar vocês. Então dá para confiar nisso? Claro que dá. É o Deus soberano, aquele que preside os dilúvios. Eu posso confiar nele. Eu posso me satisfazer nele. Eu posso encontrar paz nele. A solução, então, para a ansiedade, não é só ficar fazendo exercício de, não vou me preocupar, não vou roer a unha, e tal, não vou fazer isso aqui. Não é só isso. Veja a solução que Cristo dá para a ansiedade. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Perceberam? Ele começou lá no verso 24, falando de servir a dois senhores. Depois ele começa no 25 dizendo: por isso, vocês não devem ficar ansiosos, porque esse estilo de vida é de quem tem uma fé pequena, é de gentil, é de quem serve a Mamon. Não, vocês não devem viver assim. Vocês devem fazer o quê? Buscar, pois, em primeiro lugar o meu reino. E aí é uma ideia de perseguir. Por isso, o melhor remédio para um coração ansioso é buscar o Senhor. Por isso que vocês vão ver vários salmos. Eu vou fazer esse estudo também, tá? Daqui para o final do ano. Vou pegar todos os salmos. Eu vou mostrar para vocês quando eles estavam deprimidos, ansiosos, como é que eles resolveram isso. A maioria deles vão dizer: então invoquei o nome do Senhor. A minha alma estava profundamente triste. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Eu clamei: ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. E aí Deus livrou a alma dele. E aí sabe como é que ele continua no Salmo? Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido bondoso para contigo. Aleluia, irmãos. Não é incrível isso? É uma oração. É alguém se achegando e clamando ao Senhor, pedindo socorro. Deus, eu estou com tanto medo. Deus, eu estou tão angustiado com a situação. E eu não posso controlar isso. Eu não controlo o resultado disso. Eu não posso acrescentar um côvado à minha existência. Livra minha alma, Senhor. Me dá a tua paz. E aí você pode descansar no Senhor. Você precisa crer no Senhor. E a fé, ela vem pelo ouvir. Então, você não vai resolver esse problema indo para o shopping, viajando, maratonando séries na Netflix, não. Você vai resolver esse problema buscando o Senhor, invocando o nome do Senhor. É isso que falta nos cristãos de hoje. Eles querem buscar socorro nas cisternas rotas do Egito, abandonando o manancial de águas vivas. E a gente precisa buscar o Senhor. Quando a gente está assim, para baixo, desanimado, preocupado, a gente jejua, a gente lê a palavra mais, a gente vai na casa dos irmãos para orar. Irmão, vamos orar comigo aqui, estou passando uma situação, posso marcar contigo para a gente orar junto? Você lê o livro de Romanos todinho, de uma sentada, quando você está assim? Não.
aí o nosso coração vai sendo tomado por mais incredulidade. Mas à medida que você lê as Escrituras, imagina só você estar ansioso e você vai ler Romanos e você chega em Romanos 8, como o Vitor pregou domingo. Nada pode me separar do amor de Deus. Nem a angústia, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem anjo, nem príncipe, nada pode me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Já pensou? Você ser visitado com essas verdades, e Deus está com você. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Já pensou você ouvindo isso? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí você vai lendo. E vai lendo. Ah, meus amados irmãos, como nós carecemos disso, de buscar mais o Senhor, de se achegar àquele que ouve as nossas orações, de buscar, de perseguir, de colocar esforço nessa busca. Não ser aquele negócio empurrando com barriga, não. Veja o que Paulo ensina em Filipenses capítulo 4. Olha comigo, por favor. Então, o primeiro passo para vencer a ansiedade é buscar o reino. Então, se você vem para a igreja só no domingo à noite, não. Você tem que vir para as programações, você tem que ler mais a palavra. Se você abre a Bíblia só no domingo à noite, você não vai vencer nada disso. Você vai continuar dominado por esse pavor. Filipenses capítulo 4. Texto clássico, né? Sobre ansiedade. Verso 6. E aqui também é uma ordem, como nós vimos lá em Mateus. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então você não pode olhar para a ansiedade e achar que é uma coisa normal, não. Isso não agrada a Deus, tá? Você tem que buscar o Senhor, pedir perdão a Ele, se aproximar dEle, porque você está desconfiando dEle. Você já pensou chegar pro Cláudio aqui e dizer, Cláudio, eu não confio em ti, cara. Sempre que eu olho para ti, apesar da gente ser parecido, né? Com uma pulga atrás da orelha. Você não me encheira confiança. Aí eu chego pro Renan, fica de olho no Cláudio, porque ele não acha ele confiável. Como é que você vai se sentir, Cláudio? Poxa, como assim? O que eu fiz? Eu dei motivo para você não confiar em mim? Não é? É ofensivo. Você imagina Deus olhando para nós. Ei, eu te dei motivo alguma vez para tu não confiar em mim? Olha aí para a tua história. Quando foi que eu te desamparei? Quando foi que eu te abandonei? Eu não sou confiável? Quer dizer que você não pode descansar em mim? Nossa. Então ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Aqui é muito legal, porque Paulo, ele diz, não andem ansiosos, mas quando vier a ansiedade, o que você tem que fazer? Qual é o remédio? Orar. Abrir o coração com Deus, dizer, Deus, isso aqui está me perturbando. Deus, eu estou preocupado com isso aqui. Eu nunca esqueci que eu inventei de fazer uma reforma e depois eu me arrependi e eu fiquei com medo, né?
Acho que eu exagerei lá e tal, a estrutura lá em casa. E aí choveu, tudo destelhado, e eu, meu Deus do céu, se cair esse negócio aqui. Tudo. E aí eu senti essa tal dessa ansiedade. O coração ficou acelerado e eu não estava conseguindo dormir. E preocupado, e chovendo. Aí eu lembro que eu orei assim: Deus, o Senhor que sustenta o universo. Eu sei que o Senhor sustenta também essa casa, se o Senhor quiser. Então eu posso confiar. Posso não? Posso confiar em Ti. Então me dá paz para eu dormir. Certo de que o Senhor está no controle aqui. E se for cair, vai ser a vontade dele. E aí o Senhor me deu paz naquela noite. E eu sei que vocês têm exemplos assim, não tem? Amém? Tem. E vocês estavam lá, preocupados, ansiosos. Aí você, eu vou orar. E aí você ora. Você abre o coração, você coloca a inquietação diante de Deus, o medo. Deus, eu estou com medo. Não é para você fingir para Deus que você é forte, que Deus pode cair tudo aqui, ó. Estou de boas. Não, Deus, eu estou com medo. Estou com medo disso aqui. Isso está me preocupando, está tirando minha paz. Eu sei que eu posso confiar em Ti. Tira essa incredulidade de mim, me dá essa paz de confiar no Senhor, de descansar em Ti. Certamente Ele vai ouvir nossa oração. Então o remédio que Paulo dá é: ei, não fiquem ansiosos. Antes, vocês devem fazer uma coisa, vão lá e coloca tudo diante de Deus. Fala tudo para Ele. Gasta um tempão lá com Ele. Orando. E Ele vai revigorando a sua força, vai refrigerando a sua alma, vai estabelecendo a paz. É incrível, irmãos, o Deus que nós temos, o acesso a Ele. E aí essa oração de súplica, ela também deve ter ações de graças. É tipo um coração medroso, ansioso, mas já está agradecendo a Deus. Porque tudo isso vai envolver o quê? Fé, confiança nele. É tipo assim, eu estou morrendo de medo, eu vou correr para onde? Para o meu pai, para o colo dele. E lá no colo eu já agradeço, obrigado, Senhor, por eu ter um colo. Por eu poder ter um Deus que me ouve e que me socorre. O salmista olha, né, para os montes, e aí está lá o exército todinho. Aí ele diz: de onde me virá o socorro? Olhando aqui, troco? Ou é a caixa, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de onde? Do Senhor. Que Senhor é esse? Vamos descrever ele, o salmista descreve. Que fez o céu e a terra. Que fez o céu e a terra. Aquele que te guarda não cochila. Não dormita o guarda de Israel. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Se você não ficar arrepiado, viu? É porque você é um batista bem cru. Rapaz, um Deus tremendo demais, o nosso Deus, irmãos. É incrível demais. Não, Ele não nos dá motivos para nós desconfiarmos dEle. Ele sempre cuida de nós. E nós podemos confiar. Olha só o resultado aqui no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso aqui é incrível demais, porque essa paz que excede o entendimento é como se fosse um negócio inexplicável.
Você já viu aquela pessoa no estado terminal, consolando os outros? Você fica olhando assim, como é que pode? Era para estar gritando, desesperado. Mas aí a pessoa está lá. Os mártires da igreja tinham essa paz que excede todo entendimento. Por isso, em face da morte, eles não temiam. Eles confiavam que seriam recebidos por seu Salvador. Eles confiavam que estavam saindo do mundo dos mortos para viver eternamente com Cristo. E assim eles podiam mostrar para as pessoas que tinham essa paz que excede todo entendimento. Vocês não sabem como Deus é glorificado, como Deus já usou situações assim para se tornar conhecido. As pessoas às vezes olham para a situação, por exemplo, da igreja perseguida, pobre, perseguido, preso, e eles lá servindo a Deus. Como é que pode isso? É inexplicável isso. É a paz que excede todo entendimento. Eu já falei para vocês uma vez aqui que ali no tempo de Nero, depois de 64, eles jogavam os cristãos no Coliseu para serem comidos por leões. E eles cantavam, adoravam a Deus. E as pessoas na arquibancada se convertiam a Deus. Eu quero servir esse Deus aí. Por quê? Porque eu quero ter essa paz aí. O cara está sendo comido vivo e está louvando a Deus. Um negócio assim, inexplicável. A paz que excede todo entendimento. Imagina a ansiedade desses homens, enquanto caminhavam para a arena, para o Coliseu. Já pensou? Mas sabe o que é legal? É que você vai ler as histórias deles. Como é que era a conversa. Inácio de Antioquia, enquanto ele escrevia uma carta, ele dizia: não usem para comigo de benevolência no momento inoportuno, porque eu sou trigo de Deus. Eu quero ser comido pelas feras. Já pensou? Ele ficou sabendo que existiam alguns irmãos que eram influentes e que poderiam usar essa influência para livrá-lo desse martírio. Ele disse: não. Policarpo já está velho, 83 anos, nega Cristo. É só tu acender um incensozinho lá para César, negar a Cristo, pronto, vai ter uma morte tranquila. Cristo, ele diz, eu tenho 83 anos e Cristo nunca me fez um mal. Por que eu o negaria no final da minha vida? Você imagina um soldado olhando para isso. Meu amigo, que paz é essa desse camarada? Que é isso que ele tem? Legal no debate dele com o imperador. E o imperador acha ele muito atrevido. Ele diz assim: olha, já que você não tem medo das feras, eu tenho um fogo. Talvez o fogo te porá manso. Sabe qual é a resposta dele? O fogo que vai me queimar se apaga. Mas o que vai te queimar é eterno. O cara olhava assim: que negócio é esse que esse cara acredita? Que confiança é essa? É o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Quando nós nos aproximamos dele, nós encaramos a morte dessa forma. Nós confiamos. Ele é digno da nossa confiança. O medo vai vir, o pavor vai vir. Piper disse, quando ele recebeu o diagnóstico de que tinha um câncer, ele diz: a fagulha do medo penetrou no meu coração. Então, na mesma hora, eu lembrei de um verso da palavra de Deus e eu fiquei recitando na minha mente. E o medo foi embora. Confiança em Deus. E agora ele olha para o seu câncer e faz uma pregação dizendo: não desperdice o seu câncer. Use-o para a glória de Deus. É a paz que excede todo entendimento. Irmãos, não é difícil. Talvez quando você já está num estágio profundo de ansiedade, aí você tem os conselheiros bíblicos e tudo que vão lhe ajudar. É uma caminhada mais longa.
Mas todos nós vamos viver esses momentos de medo. E aí vocês têm que lembrar disso. Que nós estamos aprendendo hoje. Para vocês nunca mergulhar nisso. Porque para sair é ruim. Tá? Então, quando a fagulha do medo penetrar no seu coração, a ansiedade quiser dominar você, o que você faz? Ora. Busca o Senhor. Ontem eu ia com a Ruth e eu gosto de estar sempre ensinando algo a ela. E ela escuta umas músicas, ela disse que, mas pai, quando eu escuto essa música, me sinto segura. Eu disse, como assim, filha? Segura? Eu me sinto um negócio assim, você é paz, tu sente uma paz, um alívio, tipo isso aí. Ela usou o termo segura. E eu também me emociono. Aí eu disse para ela, filha, isso é a presença de Deus. Aí eu aproveito, né? Por isso você nunca deve ficar ouvindo música secular. Por mais que tenha uma letrazinha bonita. Ora, mas se eu estou escutando algo que eu sinto a presença de Deus, que me condiciona para perto de Deus, para orar. Irmãos, é gostoso demais. Ontem eu fui para casa, fiz os aconselhamentos, feliz da vida e tal, aí eu vou ouvindo um louvor. Aí tem um louvor lá que toca você. Aí eu choro, aí eu adoro a Deus, aí eu fico com vontade de ir logo para a glória, de nem chegar em casa. Rapaz, é um negócio gostoso demais. Você toca no eterno. E aí eu fiquei ensinando para ela. Aí no outro dia eu disse, filha, às vezes na vida a gente amanhece o dia triste. Tá assim, eu desanimado. Às vezes o papai amanhece assim, a mamãe. Aí a nossa mente diz pra gente, não, é porque eu preciso ir pro shopping, pro cinema. Mas o que a gente precisa é buscar a Deus. Quando isso acontecer contigo, tem que buscar a Deus. Quando escuta essa música, tu não se sente? Pois é isso aqui que tu vai fazer. Vai ouvir louvor, vai ler a palavra, vai orar. É assim que tu vai vencer tuas tristezas. Estou ensinando isso agora para os adultos. Façam isso. É assim que se vence a ansiedade, o medo. Se aproximando de Deus, das promessas dele. Olha comigo agora, 1 Pedro capítulo 5, vai mais para frente. E aí eu encerro, tá? O relógio está quebrado ali, irmãos. Eu olhando para ele. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele o quê? Por quê, irmãos? Aleluia. É um Deus cuidador. Isso me faz ficar mais apaixonado por Deus. Não é legal isso, né? Diz assim, ó, ele já parte do pressuposto que eu vou ter ansiedades. Aí diz, ó, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, preocupações, os medos. Lança sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Aí eu disse, sede sóbrios. A ideia de sóbrio aqui não está pensando em bebidas alcoólicas, tá? Está pensando na questão emocional. Sejam ponderados, sóbrios. E tem tudo a ver com o que ele está falando sobre ansiedade. Isso mexe com as nossas estruturas. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está dizendo, ei, pega as tuas ansiedades e lança sobre ele. Vai para o trono da graça, ora, coloca diante dele. Seja sóbrio, não deixe as emoções dominar você. Ah, pastor, eu estou desanimado, eu estou com medo, ansioso, não tenho nem vontade de orar.
Não, seja sóbrio, vai e ora, vai para a igreja sem vontade, vai na casa dos irmãos, liga para o pastor, diz, pastor, me ajuda aí, eu estou desanimado, estou mal, liga para as irmãs, faça o que for preciso. Porque o diabo, o seu adversário, o nosso adversário, está ao nosso derredor, agindo como leão, buscando nos tragar, nos devorar. Por isso você vai ver muito cristão que não serve mais para servir a Deus. Que caiu e não consegue mais se levantar. Porque não foi sóbrio. Quantos cristãos, irmãos, por causa de uma questão emocional, porque o irmão não falou com ele, por uma bobagem, se desviaram da fé? Quantos cristãos, por causa de uma questão emocional de querer ter algo, se endividaram, atormentaram-se com muitas dores? Vai dizer lá Timóteo, Paulo a Timóteo, porque não foram sóbrios, não viveram vigilantes. O que Jesus diz? Orai e vigiai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente, irmão, era para estar na igreja assim. O que tem na igreja hoje? Só o Fábio, vou lá menos ver ele. Eu já sou edificado. Quando eu vejo o Fábio, eu me edifico. Você não se edifica, não? Ele tamanhozinho assim, você olha. Pra gente, sabe, estar vigilante, não relaxar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O contexto aqui era a perseguição. Estavam sofrendo. E aí eles estavam preocupados, ansiosos com isso. Imagina só, eu sou preso ou sou morto, como é que vai ficar a minha família? Não é? John Bunyan passou 12 anos preso por pregar o evangelho e a sua filha cega tinha que pedir esmolas. Como é que o camarada ficava? A preocupação dele, a ansiedade dele em relação a isso. E aqui era esse contexto. Não era como as nossas ansiedades, entende? Não estou aqui diminuindo as nossas preocupações. Só estou mostrando como a deles era algo mais pesado para aguentar. E a gente olha assim, rapaz, será que eu aguentaria? Não é? Fica nessa pergunta. E aí ele vai e diz, resistam firmes. Tem uns irmãos no mundo inteiro sofrendo assim também. Verso 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Rapaz, você lê um negócio desses aqui. Depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Estão vendo como é que Pedro ajudou os irmãos em relação à ansiedade? Estavam sofrendo perseguição, sendo mortos, presos. Ele lança sobre ele toda a ansiedade. E fique esperto, vigilante, que o diabo quer tragar você. É assim. Busquemos o Senhor. Prossigamos buscando ao Senhor. E finalmente, tem um exercício que Deus faz conosco para nos ensinar a confiar nele. Em Mateus 10, 9, ele vai mandar os discípulos para a sua missão e ele diz, sabe o que para eles? Vocês não vão levar comida, nem 2 capas, não vão levar nada. Eles vão comer do que derem a vocês. Por que ele fez isso? Ele era mau? Não. Ele queria ensiná-los a confiar nele. Em Lucas 22, 36, quando ele vai novamente mandá-los em missão, aí ele diz, agora levem 2 capas, levem comida. Não é legal isso? Ele só queria ensiná-los. Você tem que confiar em mim. Eu sou digno de confiança. Então vocês vão sem nada. Para aprender e confiar em mim. Tem alguns momentos da nossa caminhada
em que nós somos incrédulos, em que precisamos aprender a confiar no Senhor, Ele vai nos enviar sem nada, só para a gente aprender a confiar nele. E às vezes a gente vai morrendo de medo, mas não tem como fugir disso. Ele nos leva para lá, para a gente aprender a confiar nele. E é um ato de maldade de Deus? Não, é bondade dele. Ele foi mal com os discípulos? Não. Dizendo não levem nada? Ele queria que eles sofressem? Não. Era um ato da sua graça, porque é uma grande bênção, um grande privilégio viver a vida confiante em Deus. Não é não? É libertador. Porque quando você confia no Senhor, você pode descansar nele. Independentemente dos resultados da vida. Nós não sabemos que o futuro preparou para nós. Não dá para saber. Mas eu tenho uma certeza. É que se é coisa ruim ou é coisa boa que eu vou ter no futuro, eu sempre terei o Senhor do meu lado. Porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? E nós podemos confiar. Vamos orar. Senhor, em primeiro lugar, queremos te pedir perdão, porque não são poucas as vezes em que nós desconfiamos de Ti. Nós te ofendemos com a nossa incredulidade. Nós perdemos a paz que excede todo entendimento tão facilmente, só porque andamos longe do Senhor. Ó Deus, nos ensina a tua igreja, cada um de nós, a vivermos na tua dependência, Deus. A lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, a colocar em oração diante de ti todas as nossas inquietações, a buscar em primeiro lugar o teu reino. Anima o teu povo, Deus, para buscar a tua face, para ler a tua palavra, para estar com o teu povo, para te cultuar, para fazer jejum, para intensificar a comunhão contigo, para vencer os pecados. Ó Deus, ensina o teu povo a andar contigo. Em nome de Jesus. Enche o nosso coração de fé. Assim eu te oro, amém.